Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, nos fazendo abundar no seu conhecimento, na sua graça maravilhosa. Hoje nós iniciamos mais uma lição bíblica diária e desta feita vamos iniciar para concluir a última lição do livro de João. A lição desta semana tem como título A Salvação para João. A salvação, né? Nós vimos nas últimas 2 semanas, sobre o amor e o sacrifício, e agora a salvação. O verso síntese está no livro de João, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra forte aqui nesse texto é julgar, né? Apesar que a palavra mais forte aqui é salvar, né? Mas a palavra contrária, nesse contexto aqui, a palavra contrária a salvar é julgar. Aqui há uma dicotomia, julgar, salvar. Na verdade, a palavra julgar aqui seria melhor compreendida se fosse julgar para condenar, ou condenar, salvar. Né? Condenar, julgar no sentido de se perder. Ele não veio aqui ao mundo para julgar, condenar, para que o homem se perdesse, não. Ele veio aqui ao mundo para salvar o mundo. Seria uma compreensão mais completa, né? Porque nós temos aqui uma dicotomia quando nós lemos a palavra mas. Não para julgar o mundo, mas para, né? Ele veio para fazer outra coisa diferente. E quando nós lemos esse texto aqui, é tão maravilhoso saber que o Senhor elaborou no seu plano onisciente uma missão tão específica para o seu filho, e o seu filho abraçou essa missão com todo o coração, com toda a alma, com toda a sua vida, que tanto o pai quanto o filho parece que estavam 100% focados nessa missão e não tinha olho mais para outra coisa no universo. Até parece, né, segundo assim uma ótica humana, né, que nós, para fazermos algo bem feito, a gente tem que estar focado naquilo, né, e só aquilo. Quando faz uma segunda coisa, a gente se atrapalha, não faz perfeito. Analisando pela ótica humana, a nossa limitada ótica humana até parece, né, nos faz entender isso, que era prioridade máxima para Deus e para Cristo. Por que eu estou falando para Deus e para Cristo? Porque é o contexto, o verso anterior, o versículo 16 vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Os dois personagens aqui no contexto é Pai, Deus, e o Filho, Jesus Cristo, né? Então, quando nós olhamos aqui para esse texto belíssimo, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não com o objetivo de julgar. Eu vim aqui julgar. Eu vim aqui julgar no sentido de assim, eu vim procurar os defeitos de vocês. E que deveria, porque a partir do momento em que Deus confia o paraíso nas mãos de Adão e Eva, nas mãos de Adão, né? E ele não consegue administrar, mas faz parte de um complô de traição contra Deus, não obedecendo a sua ordem claríssima. Ele trai a confiança, ele desobedece a ordem do seu Senhor, do dono de tudo. E aí, a partir dele, vai surgir várias gerações. Ora, o principal objetivo de Cristo vir à Terra seria julgar. Chega o momento de vir cobrar as contas. Chegou o momento de Adão, através de seus filhos, a sua descendência, prestar contas do que eles fizeram. Mas não foi essa a missão.
é algo assim que a gente quase não compreende, né? Assim, a nossa mente quase não quer aceitar, porque se nós fôssemos donos de um paraíso e arrendássemos isso a alguém, e esse alguém cometesse tamanha traição, 4.000 anos depois, a gente viria para cobrar. Nós, cada um de nós, iríamos lá para resolver esse problema. Havia se passado muito tempo. E havia chegado o momento de se cobrar isso. Mas não. O foco é salvar. E aí, quando nós analisamos esse texto aqui, né? Como é que Deus nem comenta sobre a perda do seu paraíso? Como é que Deus nem passa em rosto tudo aquilo, mas agora Ele quer salvar? O objetivo é salvar. O objetivo é tanto amor envolvido nesse objetivo de salvar, que tanto o pai quanto o filho, o pai estando no filho, o tempo todo Jesus era atacado, humilhado, vilipendiado ali pela liderança dos judeus, e o tempo todo Jesus sem proferir nenhum juízo, porque imagine se Jesus tivesse proferido um juízo semelhante àquele que Elias proferiu quando um capitão da guarda lá de Acabe foi tentar prendê-lo na companhia de uma companhia, né, de soldados, 50 soldados. E naquele momento ali, Elias manda descer fogo do céu, julga aquele povo, né? Manda descer fogo do céu e queimar todos eles, né? Imagine se Cristo tivesse feito um juízo desse. O que aconteceria, né? Teria queimado todo o Sinédrio, teria queimado, né, quantas sinagogas e até o templo inteiro ali. Já imaginou? Então, em momento algum, Jesus era humilhado, era rejeitado, era perseguido, né? E em todo momento Jesus Cristo estava ali o tempo todo oferecendo perdão, né? Oferecendo ali a misericórdia de Deus, e o tempo todo dizendo: eu vim salvar, eu vim salvar, eu vim salvar vocês, né? Dizendo isso de diversas formas, utilizando sempre a palavra profética que eles deveriam ter o devido conhecimento. E aí nós vemos realmente a grandeza do amor de Deus em prol daquele povo, não só daquele povo, mas em prol de cada um de nós que ainda hoje, mesmo conhecendo a verdade, a palavra de Deus, e quando não conseguimos ser plenamente perfeitos, obedientes a essa palavra, a gente acaba sendo inserido também no mesmo rol de transgressores que aquele povo, né? E o Senhor continua dizendo para nós, até o fim do período de graça, né? Ele continua dizendo, né? Eu vim salvar, não vim julgar. Há um tempo para o julgamento, né? Mas o tempo é de salvação. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta desta lição, da lição desta semana. A pergunta 1 nos traz aqui o seguinte questionamento: por meio de quem somente Deus concede salvação aos seres humanos? João 10, versículo 9 diz assim: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagens. João capítulo 10 traz uma das falas mais lindas que nós temos sobre a missão de Cristo e também sobre o caráter de Cristo. Ele se expõe ali, apresentando ali o seu caráter e o caráter da sua missão. É o discurso ali a parábola ali do bom pastor, né? Contra o mercenário, na figura maior, cuja figura maior desse mercenário é o diabo, né? E, obviamente,
numa visão secundária, se aplica a todo líder religioso que não ama como Cristo ama o rebanho e se propõe a dar a sua vida pela obra, pela ovelha, pelas ovelhas, pelos irmãos. Então, todo líder religioso que se propõe a explorar as pessoas e não é capaz de amar ao ponto de dar a vida, não, ele está do outro lado. Ele está no exército do mercenário mor, o mercenário-chefe, que é Satanás. Então, Cristo começa contando ali aquela história que o bom pastor, ele, ao mesmo tempo, ele diz, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas, o bom pastor é aquele que é honesto em suas ações, ele é transparente, ele é claro claro e objetivo na sua missão, ele vem pela frente do aprisco, ele não vai por trás ou por outro lugar, né? Quem vem por outro lugar é o lobo, é o leão da montanha, é o urso que vem por trás ali do aprisco tentando buscar uma brecha ali na cerca do aprisco para arrastar para fora ali uma ovelha para devorar, né? O pastor não, disse Cristo, o pastor ele vem pela porta da frente, né? Ele vem pela porta da frente, o porteiro abre a porta e ele entra ali, na verdade ele nem entra, né? Ele fica do lado de fora e ele não precisa nem entrar, nem precisa amarrar, ele não vem ali para matar a ovelha não. Ele chega na porta, o porteiro abre a porta, ele chama cada uma das ovelhas pelos seus nomes e tira para fora do aprisco, né? Essa é a parábola, é o contexto que Cristo está falando aqui. Agora, o bonito aqui ainda não é só que Cristo diz que é o pastor. Chega ao ponto que ele diz claramente que além de ser o pastor, ele é algo mais ainda profundo. É algo mais importante, que vai além, né, do ser o pastor. Ele não é apenas o líder estabelecido por Deus para apacentar o povo de Deus na eternidade, não. Como diz lá em Apocalipse capítulo 7, o cordeiro apacentará os santos. Não. Aqui, ele é a porta. E a porta, ela tem uma dupla função, que é dicotômica também. A porta abre e a porta fecha. Porta aberta dá uma conotação de salvação. Porta fechada dá uma conotação de condenação. Novamente aqui nós temos esta beleza. E Cristo diz bem claro, olha, eu sou a porta. E os dois verbos que ele vai utilizar, o verbo entrar, sair, dá exatamente a beleza da conotação da salvação. Porque se eu entro por uma porta, ela está aberta. Se eu saio por uma porta, ela está aberta. Se a porta estiver fechada, eu não posso nem entrar nem sair. Olha que beleza. E aí, quando ele diz quem entrar por mim e sair por mim, vai encontrar pastagem. Aqui é impossível nós lermos esse verso aqui sem que a nossa mente não faça uma conexão com o Salmo 23, do grande e experiente pastor Davi, né? Davi era muito jovem quando era pastor, né? Mas a sua experiência como pastor parecia um velho pastor, porque Davi era impressionante como pastor, né? E Davi era um pastor com muita sensibilidade. O Senhor usa essa sensibilidade de Davi, inspira, né, com seu espírito para ele escrever o Salmo 23, porque o Salmo 23 é belíssimo, né? E ele diz bem claro, o Senhor, quem é o Senhor? O Senhor é o meu pastor. Justamente esse Senhor que se apresenta aqui no capítulo 10 de João, dizendo, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. É exatamente a descrição lá do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o que é que não deve faltar para uma ovelha? A primeira coisa é a proteção. Aquele que tem a coragem de enfrentar o lobo, se expondo a própria vida, de o lobo lhe devorar, lhe ferir gravemente.
né? Aquele que enfrenta o lobo para defender a ovelha, aquele que escolhe os melhores pastos, sem nenhuma erva daninha, que é para as ovelhas não se contaminarem, não adoecerem, e aquele que sabe as fontes das águas tranquilas, águas de boa qualidade, para que as ovelhas ali não sejam emboscadas enquanto está tomando água por um lobo, por um leão, por um urso, né? Águas tranquilas é o termo utilizado ali por Davi no Salmo 23. Quando nós lemos aqui, quando Cristo diz claramente assim, olha, eu sou a porta, e quem entrar por mim entrará e sairá, que coisa linda. Agora, como a gente vai compreender? Entrará, sairá e encontrará pastagem. Pastagem é símbolo de quê para uma ovelha? Liberdade plena. A pastagem verde em abundância para uma ovelha é uma grande tipologia da vida eterna, é uma grande tipologia de um reino abundante, do reino de Deus abundante, uma vida eterna, um pasto que não acaba nunca. Essa é a tipologia. E quando a gente olha ainda mais, com um olhar ainda mais profundo para esse texto, né, nós olhamos que Cristo ele não entra no aprisco, ele está na porta do aprisco, na entrada do aprisco. Então, quando ele diz que a ovelha vai entrar por ele, ora, como é que a ovelha entra por ele se a ovelha está dentro do aprisco e ele está na porta do aprisco lá de fora? Só tem uma forma de entrar por ele. É a ovelha ter a coragem de sair do seu aprisco, que aquilo não dá proteção. Quem dá proteção é o pastor. Ela ter a coragem de sair do aprisco e entrar por Cristo. Cristo é a porta, né? Aprisco aqui você pode entender como sendo uma instituição religiosa, que em determinado momento ela pode lhe abrigar fisicamente, ela pode lhe dar uma estrutura de templo, de escola, uma estrutura de apoio a um determinado pesquisa, extensão, conhecimento, né? Mas que ela não é suficiente em si mesma para salvar, né? Quem é suficiente em si mesmo para abrigar, salvar, é o pastor. Então, Cristo deixa bem claro, olha, todos aqueles que estão dentro dos apriscos, dentro das instituições, eles precisam enxergar o pastor em pé diante da porta e entrar por ele, pelo pastor, e não pela instituição. Todo crente que fica pregando por aí, olha, vamos na minha igreja é melhor, a minha igreja é verdadeira, a minha igreja é... Ele não entendeu nada da Bíblia, não entendeu nada sobre Cristo, não entendeu nada sobre salvação. Não é pela porta da igreja. Não existe nenhuma instituição neste planeta aqui que ela funcione como a Arca de Noé. Que você só é salvo se você se batizar nela e ter o certificado de batismo dela. Deus não confiou isso a nenhuma instituição. Nem ao judaísmo. Nem ao judaísmo. Que é citado inúmeras vezes nas escrituras sagradas. Quando nenhuma dessas igrejas que estão aí hoje é citada. Nenhuma delas. O judaísmo é citado inúmeras vezes. O judaísmo na figura da tipologia, a palavra Israel, uma palavra espiritual, dado a um homem, né? Para a sua descendência espiritual, não descendência carnal. Então, quando as pessoas não entendem isso aqui, elas vão acabar sendo desorientadas, aprendendo a doutrina errada, cometendo o mesmo erro dos fariseus, no sentido de, ao invés de enxergar o pastor, enxerga o sinédrio, a instituição, o templo, né? O líder religioso, o Nicodemos, o Caifás, e esquece de enxergar a Cristo. Só Cristo, o bom pastor, é aquele que nós devemos entrar por ele e sair por ele. Nós entramos para a verdade através de Cristo e saímos deste mundo através de Cristo. Somente através de Cristo. Só ele, somente ele, pode nos salvar e mais ninguém. Meus amados, vamos então agora aqui para a segunda pergunta, que nos traz aqui mais uma importante reflexão, que diz assim: qual a missão que o Pai deu a Jesus quando esteve aqui na terra a primeira vez? Quando Jesus veio aqui à terra a primeira vez, que missão ele tinha da parte do Pai? Que missão especial? Vamos ver aqui
agora é o capítulo 12, versículo 47, e Jesus diz assim: se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Né? É praticamente uma repetição, né, com outras palavras, obviamente, do nosso verso síntese de hoje. Cristo está falando ali tanto para os discípulos, né, mas principalmente direcionando ali a liderança religiosa dos judeus, né, ali representado por maioria dos fariseus, né. Ele diz bem claro ali, olha, eu não vim ao mundo para julgar o mundo. O que Cristo estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo tranquilizar os fariseus de que nenhum deles seriam condenados? Ou ele estava dizendo assim, olha, você sabe por que vocês estão me agredindo com essas palavras, estão me questionando e fazendo isso e aquilo comigo, e eu não profiro nenhuma palavra de juízo contra vocês? Você sabe por que vocês saem ilesos aqui, depois de tanta afronta diante do Filho de Deus? Vocês estão me questionando para que eu faça um sinal poderoso como Elias, mandar descer fogo do céu, alguma coisa assim. Você sabe por que vocês saem ilesos depois de tanta afronta? Isso são as palavras implícitas na boca de Cristo. Sabe por quê? Porque eu não vim para condenar vocês. Porque se eu viesse para condenar, se eu viesse para julgar o mundo, eu já teria condenado vocês. Olha que coisa linda. Então Cristo está dizendo assim, eu vim aqui justamente para suportar essa afronta, toda essa afronta que vocês estão fazendo a mim aí, falando tanta verdade e vocês rejeitando o tempo todo sem aceitar. Então, tudo isso estava implícito aqui nas palavras de Cristo, dizendo ali para aqueles fariseus com quem ele falava. É tanto que, na sequência, ele vai dizer assim, olha, e o meu pai está comigo nessa, viu? O meu pai está comigo nessa missão. Porque o meu pai também não está julgando vocês agora. Né? Assim, o meu pai nesse momento está oferecendo a salvação ao mundo nessa missão, através da minha missão. A verdade é que Deus julga tudo o tempo todo, né? Mas assim, nesta missão aqui, a missão aqui é salvar, não é julgar. O meu pai está comigo nessa. É tanto que se você ler aí os versículos 49 e 50, 2 versos depois, Cristo vai deixar muito claro isso. Ele vai dizer, olha, as palavras que eu estou dizendo, nenhuma dessas palavras são minhas. Eu estou retransmitindo aqui na íntegra cada palavra que o meu pai manda me dizer. Então, tudo que eu digo, não tem uma vírgula que eu acrescento. Da mesma forma, como o pai me pede para que eu digo exatamente assim como ele pede para dizer. Então, se eu não vim julgar o mundo, e eu estou repetindo as palavras do pai, é o meu pai também que não me enviou para julgar o mundo. Meu pai não está julgando o mundo através de mim. Eu e meu pai estamos unidos numa missão. A missão é salvar. E é por isso que vocês, quando não dão ouvido ao que eu estou dizendo, quando vocês não querem me ouvir, quando vocês esnobam o que eu estou dizendo, quando vocês não dão nenhuma atenção às palavras que eu estou dizendo, ainda assim, neste momento, vocês não são julgados. Porque neste momento é momento de oferecer a salvação. Não é tem um momento nas coisas de Deus, tudo tem um tempo. Né? Isso está lá escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, o Senhor usa ali muita sabedoria Salomão para dizer para nós que nas coisas de Deus, no seu plano, tudo está no seu devido lugar. Todas as coisas têm um tempo exato para acontecer. Existe o tempo de nascer, existe o tempo de morrer, para os seres humanos pecadores, né? O tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de chorar, o tempo de sorrir, o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de salvar e o tempo de julgar. A primeira vinda de Cristo foi para salvar. A segunda vinda em glória nas nuvens dos céus será para julgar.
Na verdade, ele já trará inclusive a sentença nas mãos, o galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. Se a sua obra foi de maldade, é um julgamento para a condenação. Se a sua obra foi da verdade para a salvação, né, para o bem, a sua sentença será para a absolvição, ou seja, para a salvação. Então, haverá um tempo para tudo. Aquele tempo que Cristo estava aqui na terra era o tempo de pregar a salvação. Era o tempo de anunciar a salvação. Ele deixou isso bem claro logo no seu primeiro sermão, na sua primeira leitura da palavra de Deus lá na sinagoga, quando abriu o livro de Isaías, né? Está lá escrito em Lucas, capítulo 4, do versículo 16 até o 18, quando ele diz bem claro, olha, o Espírito do Senhor me ungiu para que eu viesse trazer o quê? Trazer a salvação aqui, né? A salvação. Me ungiu para que eu pudesse anunciar a palavra verdadeira aos pobres, né? Trazer aqui, apregoar a liberdade àqueles que se encontram cativos no sistema religioso, né? E não cativo politicamente no sistema romano, né? Mas uma referência claramente aos que estavam na sinagoga. Não só apregoar a liberdade, mas ele diz trazer liberdade aos que estão presos. Ele fala liberdade 2 vezes. E no final ele diz assim, ó, e apregoar que chegou o ano aceitável do Senhor. Chegou o ano da salvação. Então, o ano aceitável do Senhor é a salvação sendo apresentada de forma física através de Cristo. É a salvação sendo apresentada não só aos olhos, né? Não só ao espírito, mas aos olhos de cada pessoa ali, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados, a grande missão de Cristo, quando veio aqui na terra como filho de Maria, como filho de José, ele veio trazer aqui a salvação, ele veio apresentar a salvação. Moisés e todos os outros profetas que escreveram sobre a salvação em forma tipológica, jamais poderiam descrever tanta beleza quanto as palavras de Cristo, apresentando a salvação do Pai aos seres humanos. Que esta salvação chegue para cada um de nós, hoje e sempre. Amém.